Papo de número 146. Estamos juntos pela 146ª vez. E dou minhas boas-vindas a Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. Muito bom estar aqui pela 6ª vez. Tudo bem. E você também, Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, cara. Saudade de vocês. Foi muito tempo. Quanto tempo não nos vemos? Muito tempo longe de vocês. Quanto tempo longe de você? Estou viciado em vê-los. Estou viciado em ter vocês aqui comigo. Eu poderia apostar que você já foi tentado por algum vício. E se isso fosse apostável, muito provavelmente haveria uma casa de apostas explorando esse mercado. As apostas entraram como um meteoro no Brasil, movimentando muito dinheiro e interesses, e engrossam a lista das tentações que nos afligem cotidianamente. O tema do nosso programa hoje é vícios. Motivado pelo fenômeno das bets, das casas de apostas que entraram aí na nossa rotina, né? Vocês apostam? Não, eu já tentei, mas nossa, como eu sou ruim disso, cara. Mas você tentou, você fez. Sim, você tentou entrar lá viver disso. Tal. Não viver disso não. Mas, mas entrar lá, coloca tipo 20 reais, vai apostar, cara. A minha mãe é até engraçada, minha mãe é meio a tia do coque, né? Ela fala assim, você tá perdendo porque pastor não é pra essas coisas. Eu falo, mãe, eu acho que eu só sou ruim, fiz E más não dá escolhas. pra dizer que ela tá mentindo. Não dá pra dizer que ela tá mentindo. Mas eu já tentei já apostar um pouco, de brincar assim e tal. E cara, nossa, perco. Falar, deixa quieto, não vou mais brincar com isso não. Mas meu irmão, pra por você exemplo, foi tranquilo, aposta. você entrou e saiu Não, de boa. incólume. Não, de Só boa. perdi 20 conto. Não... Tipo, besteirinha assim, dinheiro pouco. E você, Rodrigo? Não, nunca fiz, cara. Nunca fiz e acho ridículo que, cara, acho que mentira. Podia ter feito um laboratório, saber como... Ainda mais sendo pastor, Ainda acho mais sendo ridículo. pastor. Não tem nada a ver. Hipocrisia reina. Não, mentira. Não, nunca fiz, cara. Nunca fiz, até porque eu acho que é meio... acho que é meio assim, tipo, complexo, eu acho. Sei lá. Complexo? O quê? Difícil? Tipo assim, eu não sei. Tem que aprender a Eu sou meio burro. plataforma, Eu sou tal. meio burro. Confesso. Eu te ensino depois. O jeito que você Não, falou... não por isso. Não, é que assim, eu já tava meio, assim, receoso de falar porque eu achava que o negócio era complexo. Agora o Hernani virou, não. Você achou complexo? Eu me senti uma burro agora. Criança, as crianças... Cara, assim, não é que eu acho difícil de fazer, não é isso. Eu acho assim, tipo... Você pode apostar em uma porrada de coisa, né? Tipo, o gol, o cara vai comemorar e tirar a camisa... Aí, tipo, tem os fatores que você vai ganhar, quanto você vai ganhar em cima disso. E aí, cara, assim, eu desanimo também porque, assim... eu não boto fé nessas paradas. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. A máfia da aposta. Eu sempre acho que... O jogo do Tigrinho. Oi? O jogo do Tigrinho. O Tigrinho é uma boa também, mas eu vou dar meu testemunho triste. Trilha triste. Eu perdi tudo. Eu era um cara perdi rico. tudo, mas eu já contei a história com as bets? Não, Nunca por contei? favor, nos Já conte. fui Nossa, e vai contar ao vivo ainda. Viciado mesmo. Jesus. Sim, tô viciado em recuperação. Não foi viciado, graças a Deus, mas tem um potencial. Percebi que tem um gatilho aí. Um gatilho aí. Um tempo já, uns anos atrás, quando até eu acho que tava mais no início essas paradas de bet assim, eu catei e coloquei a graninha lá. 50 conto. Na época era menos. Real. 50 real. Era o mínimo que tinha pra pôr. Aí eu pus e comecei, tipo, pô, R$1, 2, né? E, mano, só que começou a virar uma parada que começou a me consumir de verdade. E aí, jogo de bosta que valia nada, desafio ao galo. Ficava caçando, o que vai ter de jogo aí, os esporte tosco assim. Não, olha lá, vai passar na ESPN lá, campeonato grego. Nem sabia os times, aí começava a entrar, não, apostar e torcia como se tivesse, assim, final da Libertadores, Palmeiras, sabe? Aquela coisa que faz mal? Que você fica... E aí era por causa do R$1 que eu tinha colocado lá e eu começou a me fazer mal, assim, consumir meu tempo. E aí uma hora eu catei e falei, não dá pra fazer mais essa parada, não. Aí, só que era B.O., a casa de aposta, você botava 50, mas pra sacar era só se tivesse 100. Então, não podia sacar os 40 que eu tinha, que eu perdi 10 conto. Não é assim que eu, igual o Lucas de Boaça, perdi 10 conto. Eu vou falar, cara, perdi 10 conto, mano. Dá pra fazer coisa pra caramba com 10 conto. Aí eu catei, tudo conversando com o Matheus, com o meu irmão, que ele entrou nessa noia junto comigo. Aí eu peguei e falei assim, vou apostar no... Entrei lá, vi um campeonato do Arábia Saudita, o Sauditão. Entrei, ia ter um jogo de 2 times lá, eu vi qual que pagava o que eu precisava pra dar 100, apostei e desliguei o negócio. Aí ganhei. Saquei os 100 contos e falei, nunca mais. Obrigado, senhor. Voltei pra casa do pai e abandonei. Você agradeceu ainda, Deus, ainda, pela bênção alcançada. Só que aí passou uns 6 meses deu dízimo? o diabo bateu na minha porta. Não, porque não é dinheiro de dízimo. Esses negócios aí, Deus...
Passou O 6 cara tem a consciência de Ganhou na que- loteria, o cara tá tem- o dízimo ou não? Isso não é o cara dia tem a de dízimo. consciência uma que o boa dinheiro... pauta, uma boa pergunta que eu quero que os pastores respondam. Responda, eu não vou alimentar seu vício, não. Não, mas Você acha que eu tô aqui pra chancelar seu vídeo? vídeo? Não acabou, porque em 6 meses depois, o diabo bateu a minha porta. E eu falei, não, aquilo lá que eu não tinha maturidade pra lidar com a situação, mas eu acho que agora eu tenho. E... É o e não papo de tinha. viciado. Percebi, exatamente. Porque aí eu catei e falei, não, vou colocar de novo aqui esses 50 conto. Vivi o mesmo drama. É um bagulho que ocupa a sua cabeça, mano. Ocupa a sua mente, ocupa o seu coração. Um triplex na sua cabeça. Exato, e aí eu peguei e fiz a mesma estratégia. Falei assim, vou botar porque depois de uma semana perdendo a saúde, Caramba. eu falei, não, vou colocar tudo nessa parada aqui, vai dar bom e deu ruim. Aí eu perdi os 50 conto. E aí eu falei, nunca mais, e ainda acho que foi bom que eu ter perdido, que aí eu de fato cumpri a promessa. Mas percebi isso porque eu tenho isso que o Lucas passou, que beleza, pra mim não funcionou. Eu criei uma... Cara, mas mas eu achei que não foi saudável. Mas olha que interessante, rapidinho, falar disso aqui. É que eu não, com a bet e tal, o esporte não me pegou. Agora, eu, por um tempo, investia na bolsa. E aí eu falei assim, eu tava com um pouco mais de tempo e tal. Eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer day trade e tal. E fui começar a fazer o day trade. Isso aí parada, mexeu. né? Isso aí mexeu. Porque, tipo assim, você faz as análises, né? Não é mera aposta. Você tem que olha o fazer a gráfico, análise, vai olha o subir, vai gráfico, descer. exato, olha mercado e tal. Só que quando você coloca o dinheiro, a análise O que você mercado fez cai. pode estar Você errada. põe o dinheiro, cai. Ou chega uma notícia que você não previa, enfim, alguma coisa pode acontecer que dê errado. Cara, às vezes eu posicionava, aí você tem técnica de entrada, saída pra perder pouco e tal, tem tudo isso. Só que aí você vai, vamos supor, eu lembro de um dia específico que isso aconteceu. Eu lá me posicionei inteiro, estudei um dia antes e tal, fui lá e entrei, coloquei lá o valor X, vamos supor, R$1.000, coloquei lá. E aí você coloca todas os lugares de saída do gráfico pra você perder pouco. Então eu ia perder R$100, por exemplo. Cara, na hora que abriu a casa, na hora que abriu a bolsa, tudo caiu. Tipo, perdi os R$100 que eu ia, sei lá, ficar durante o dia ali, né, com essa margem. Foi tudo. Aí eu, não, vou me reposicionar. Só que assim, eu tinha estudado um dia antes o gráfico e tal, pra fazer a posição inicial. Ali eu tinha 5 minutos pra me reposicionar, não tinha estudo mais. Aí você começa, não vou recuperar. Cara, assim, eu fiquei, sei lá, umas 2 horas nessa assim, tentando recuperar. E perdi, assim, tipo, 25% do que eu tinha colocado lá. Não era um valor tão alto que eu tinha colocado, mas esse dia deu um sustinho assim, eu falei, cara, não mexo mais nisso. Não estou preparado para mexer nisso. Que não é bem aposta, mas que mexe com a parte do cérebro similar, assim, né? Eu fiz uma vez eu fiz um negócio desse aí também com alguma bet dessas aí de jogo que simula alguma coisa assim. E aí eu falei assim, vou ver qual é desse negócio. Eu botei 20. Mas você pôs? Fui. Fiz uma vez. falou que não. É que eu lembrei aqui agora que eu fiz uma vez. Deus falando aí, ó. Abre o coração, irmão, a gente não te julga. Não, mas foi uma vez só que eu fiz um nós negócio que três era aqui. bem simples assim também. Eu botei, aí eu perdi, era coisa. Porque eu lembrei que por causa da bolsa, que era coisa da bolsa também. E aí eu perdi, aí eu falei assim, vou botar um pouquinho mais, vou só pra recuperar. recuperar. Botei e tal, aí foi R$50 que foi embora. Eu falei, mano, essa bosta serve pra nada. Eu parei, nunca mais fiz. Eu também já Foi pus tipo isso. dinheiro na bolsa. E eu lembro que, assim, a bolsa, a gente tem um histórico na família, né? Porque a minha mãe, ela tem opinião dela contra a bolsa, né? Ela fala que a bolsa, pra ela, é jogo de azar também. Igual qualquer um. Porque ela tem um lance do meu pai, né? Que a gente quebrou por causa da bolsa, né? Foi investimento, meu pai trabalhava com isso, e ele quebrou e tal. E ela fala até hoje que não, bolsa é jogo de azar. Ela não tem outra opinião sobre isso, não. Se eu falar que pode ser não, é calculado, é que hoje evoluiu muito, né? E é bem diferente e tal. Mas tem ações que são ousadas, né? Mas você Até pode, hoje tem você ações pode, por ousadas exemplo, na estar bolsa. posicionado numa Americanas da vida, e aí sai uma notícia do dia pra noite que tem um rombo, etc. É isso que ela fala. Você acorda no dia de manhã, a sua ação de R$18 vale R$1,15. Então, é isso que ela falou. Tipo, é isso que ela fala aqui. Por isso que ela fala que é jogo de azar, porque não tem jeito, você não tem como controlar as variantes, né, que existem. E aí você tem um investimento lá que você pareça seguro, tal. Apesar do meu pai contrapõe isso. Ele fala sobre investimentos seguros, que não perde nunca, e tudo mais. Mas enfim, ela tem a opinião dela em relação a essas coisas aí também da bolsa. Mas eu fiz essa experiência pra ver qual era. Aí a sensação de você perder 50 contas assim, à toa. Assim, Pra nada, né? Pra nada. Eu nem quis. Aí eu vi já uns amigos meus ganhando
esses bets aí de futebol ganhando R$800 e tal, porque acertou. Meu irmão ganha toda hora. Quem que ganha? Puta, preciso conversar com ele. Não pode dar, né? Então, quando você aprende quando você vai frequentando esses AA da vida, celebrando a recuperação, os caras falam que você não pode dar o testemunho e dar o caminho das pedras pros viciados. Né? Onde é que você conseguiu isso aí? Como você fica? Como é que você fez isso? Você não pode falar no testemunho, você não pode falar. Então não pode falar onde que é o Lucas. Então não fala mais do seu irmão. Mas ao mesmo tempo em que existem várias... Né, essa parada mudou, porque jogo de azar no Brasil é proibido. Eu não sei qual é a manobra que os caras usaram pra que... Ou também é um problema que, está posto, né? Você proibir, como é que você vai segurar esse tipo de coisa? E gera um dinheiro ridículo, de absurdo, de... Vira e mexe, tanto de casa de aposta que só aparece todo dia. Os times de futebol, todo mundo é patrocinado por casa de aposta, que é um paradoxo pra mim. Você envolve o que financia o jogo é o que tá diretamente interessado no resultado da partida. O brasileiro claramente é um esquema de casa de aposta. E aí, tipo, o dinheiro que os caras colocam, ninguém mais coloca. Então, é uma coisa, um mercado que gira um dinheiro bizarro. Eu cheguei a ler matéria de que o varejo... Né, falou que o poder de compra do brasileiro aumentou, mas que o varejo não sentiu, porque esse poder de compra tá diluindo no mercado de aposta. Tipo, o pessoal não tá consumindo, usando o dinheiro que tem entrado mais para comprar bens de consumo. Tá usando para apostar. E nessas casas de aposta ainda a casa sempre vence. Tipo, não existe... É isso que eu falo, pra mim... É um mercado que não tem prejuízo. Esse é o meu preconceito. Esse é o meu preconceito que me faz, tipo, nunca... Não ter um olhar muito positivo pra isso. Porque, pra mim, tudo é a maquininha do ursinho de pelúcia lá com a da mãozinha. É sempre a casa ganha. Os caras mexem, regula e você nunca vai pegar a quantidade. Você vai pegar um ou outro, vai pegar um ursinho alguma vez, mas ninguém vai conseguir pegar ursinho. E é isso, tipo, a casa sempre vem. Não, por causa da forma como essas casas de aposta funcionam, tipo, eles vão regulando as odds, né? O quanto que se paga, pelo tanto de dinheiro que tá entrando. Então, tipo, os caras não vão sofrer prejuízo. Não. Né? Eles vão equilibrando isso. No cassino, nos cassinos, até nos cassinos Las Vegas, por exemplo, quando você vê as pessoas ganhando muito dinheiro, os caras vão lá, interfere, tipo, ver o que tem algum problema. Que tá falando, né? Ó, o pessoal dos cassinos aí, ó, a milícia do cassino. A milícia do cassino. Inclusive, isso é uma coisa importante. Você de Las Vegas que nos ouve. Ai de mim questionar a honestidade do cassino em Las Vegas. Não tem os caras que falam que, por exemplo, se você estiver contando carta, não pode, os caras matemáticos. Você tá descumprindo as regras. Não, mas por quê? Descumprir a regra, você ser burrão do negócio? Não é roubar, eu não tô falando de roubar. Mas, por exemplo, tem um cara lá bom de contagem de regra, por exemplo, de contagem de matemática. Talentoso Ripley. O cara super... exatamente, talentoso Ripley. O cara senta na mesa lá, o cara começa a contar as cartas aí. Isso é proibido? Então, sacanagem ser proibido, porque ele não tá roubando. Do cara. Ele não tá roubando. Mas a questão também é que a parada assim, aí a gente vai entrar no vício. Porque isso aí já tá presente nos grupos de viciado mesmo, porque essa é a roupagem nova. Com a adrenalina, com a dopamina, com todos os mecanismos hormonais de satisfação. E a pessoa começa a perder o controle. Eu não sei vocês, mas eu acho, por exemplo, todas essas bets da vida que surgem aí, uma tremenda hipocrisia no nosso país. Porque a gente proíbe bingo, proíbe... jogo do bicho, proíbe um monte de coisa. Isso aí saiu do controle, né, mano? Entrou como... Então, mas é a mesma coisa. Mas é que tem uma questão que é jurídica, que eles acabam caracterizando como alguma outra coisa que tem a ver com tecnologia. Então, mas é só um jeitinho. jeitinho. Você descaracteriza, assim, sabe? Mas é só um jeitinho pra justificar, é a mesma coisa. Então, ninguém acredita nisso. O que acontece aqui, mano, o pessoal viu o tanto de dinheiro que... É o bicho eletrônico. O problema não foi legalizar ou não, foi tarifar. Como é que o governo vai participar desses caras? Exatamente, esses caras pagam impostos, né? É isso que eu lanço. As empresas pagam impostos. É isso que eu tô falando. O governo, ele achou um jeito de ganhar com isso, porque a proibição dos jogos de azar tem um elemento moralista. É claro, isso que eu ia falar. Mas tem um elemento de que, mano, detona a saúde de uma parcela da população de verdade. Você acha que as bets não? Eu tô falando que elas bet sim. Então, exatamente. E é isso que é o problema. Você quase virou uma vítima. Não, cara, e eu tô falando isso porque eu identifiquei nisso pra mim um gatilho de fato. Então. Eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar... Então, o problema do vício não é a coisa na qual você é viciado. O problema tá em você que não consegue lidar com aquilo. É lógico. Óbvio, né? Vai lá, de alguns as vídeos. pessoas elas acreditam que elas vão ficar ricas com aquilo. Crack.
Aí é difícil a pessoa usar crack de maneira controlada. Não dá. Mas o vício é isso, ele não tem essa noção. Por exemplo, as pessoas falam assim, não, tem que saber jogar e saber que você não vai ficar rico, é pra ganhar um dinheirinho. Mano, o cara que é viciado, ele tá achando que ele vai ficar milionário com aquilo, vai ganhar. E é o que se vende, inclusive, por exemplo, o mercado de bolsa. Exato. E é o caminho de ficar rico, day trade, não sei o que lá. Exato. Um curso, o cara que tá, não, vou te ensinar todos os segredos. Ele não usou todos os segredos pra ser multibilionário e viver sem ninguém. Não, é igual o cara, dele. Ele tá é igual o cara que, esses caras que vão pro podcast falar que assim, ó, eu vou te dar o conselho de 5 livros 7 passos pro 5 livros que se você ler, você vai se tornar o cara mais influente de todos. Aí o cara cita os 5 livros. Eu falei, mano, eu tô vendo você falar e você não tá me influenciando nem a ler esses livros. Você leu e não se transformou no cara mais influente de todos. Então, tipo assim, é bem ridículo. A mesma coisa acontece, essa lógica de venda, acontece com essas caça-níquel que tinha antigamente, jogo do bicho, que os caras faziam um cliente fiel pelo vício. É droga. É a lógica Agora a gente tá falando de vício e hoje em dia, quando a gente fala de vício, a gente não tá falando só da constância. Porque sempre que a gente pensa em vício, a gente fala assim, é a pessoa que faz isso constantemente, todo dia, alguma coisa desse tipo. Mas quando fala de vício, tá falando de disfuncionalidade. É quando isso, de alguma forma, causa tira você do eixo. Eu tava até conversando com o meu terapeuta algumas semanas, a gente tava conversando sobre vício. E ele falou o seguinte, que hoje, na comunidade dos psicólogos e tal, se uma pessoa fala assim, eu sou viciado em cerveja. Por que você é viciado em cerveja? Porque todo dia eu chego em casa à noite e tomo uma cervejinha. Tá, mas você toma uma cervejinha e você deixa de pagar as contas... o quê com você, né? Você bate a sua mulher... tipo, você deixa de pagar as contas, você baixa a sua mulher, você tá deixando de dar atenção pros seus filhos. Não, eu dou atenção pros meus filhos, tá tudo bem na minha casa, mas todo dia falar, então não tem nenhuma disfunção conectada a essa prática que é comum na tua vida. Mas mesmo se a pessoa quer, por exemplo, eu não quero mais beber a cervejinha, me faz... mal, não quero pelo meu motivo, mas eu não consigo. Também não seria vício? Então, não sei como isso tá no campo da profissionais profissional da área e tal. Eu acho que sim, acho que seria categorizado. Agora, olhando pelo lado da espiritualidade, aí com certeza seria uma questão. Porque a Bíblia ela vai muito na ideia de que nada pode te dominar. Você não pode ser dominado por nada. Seja esse algo dinheiro, seja... a bebida, que é muito falada na Bíblia, bebida e a comida, né? A Bíblia fala de comida também bastante. Os crentes focaram na bebida, né? Focaram nós somos comedores de açúcar. Fica o hashtag quem pegou, pegou. A gente foca mais na bebida por uma questão moralista. Mas a Bíblia ali ela tá falando de domínio, de ser dominado, ser domado por algo e tal. Mas é interessante você olhar pelo lance da disfunção, porque pode ser que tenha coisas na sua vida, na nossa vida, que gera alguma disfunção, só que a gente não é constante naquilo. Então a gente acha que tá tudo bem. Que não tá no campo do vício, porque não é constante. Mas se é disfuncional... é necessário olhar com cuidado, porque pode ser que esteja nesse campo do vício, que é tipo assim, algo que você faz, que você toma, que você usa, uma prática que você tem, que faz você ficar irritado, faz você ficar violento. Por exemplo, tem gente que não pode assistir jogo de futebol, tipo, acaba o dia da pessoa se o time dela perder. Talvez seja por exemplo, sou corintiano, então se eu tivesse... com raiva é seu cotidiano. se acabar o meu dia, se eu tivesse perder, ferrou, não posso ver jogo. Mas aquilo que te torna disfuncional tá muito mais próximo do campo do vício do que aquilo que você faz com constância. Você tem algum vício que quer abrir o coração? Tenho, tô enfrentando ele, inclusive. Refrigerante, né? Refrigerante comum, né? Aquele refrigerante com muito açúcar. Tá delicioso. Geladinho, maravilhoso, suando. Delicioso. Tem, o meu vício hoje, é esse aí. Eu luto contra ele, tô há 2 meses sem. E contando. Mas é isso, mas eu tenho clareza que eu sou viciado nisso e realmente é difícil, assim, tipo, de todo esse processo meu de emagrecimento, de luta contra isso, gira em torno de eu vencer isso. Eu bebia refrigerante todo dia, em todas as refeições, menos no café da manhã. Mas as outras refeições, tudo que tinha era refrigerante. E não podia ser 0, tinha que ser o comum lá, o normal. E aí, cara, isso aí ferrou com a minha saúde, ferrou com um monte de coisa, né? Mas é o meu vício, e eu sei como que é. Então, por isso que eu falo assim, tipo, de alguma forma a gente vai se encontrar
em alguma coisa que vai prender a gente que causa essa dependência, né? E o problema maior é a gente não se enxergar nisso, né? Não ter consciência disso. Porque o primeiro passo diz que todo primeiro passo, no Celebrando a Recuperação fala muito sobre isso, todo primeiro passo é você reconhecer que você é viciado, né? E eu acho que essa é a grande questão. O primeiro passo é a gente reconhecer. Hoje, por isso que essa artimanha de você vendar as coisas, né, botar outra roupagem nelas, elas favorecem os vícios a continuarem, a perpetuarem os vícios. Então, não, agora é bet. Bet não é aposta, não é jogo de azar, entendeu? Você está se convencendo de que... Você está criando artifícios narrativos. Exato. Você está você tá justificando para você uma coisa que, mano, não é a mesma coisa. E tem máfia por trás, porque tem gente ganhando dinheiro, cara, entendeu? Tem gente ganhando muito dinheiro a custo de gente perdendo dinheiro. E é óbvio que é jogo de azar. E é óbvio que essas bets da vida, elas não entraram no mercado para perder. Né? Não estão lá para favorecer. Aí você vai falar assim, então... e a loteria? A loteria pra mim entra na mesma coisa. Eu não... Mano, pode falar o que quiser. Eu não acredito, velho. Eu não acredito em Mega Sena. Não acredito em nada disso, velho. Eu vou falar que eu jogo, né? Eu não acredito, não. A Mega da Virada. Eu não acredito. Eu não acredito. Isso pra mim também é outro jeito da gente... Tenho medo do pessoal ganhar e só ficar eu no trabalho. E eu não tô nem entrando no âmbito... Eu não tô nem entrando no âmbito de pecado ou não, tá? Eu tô falando só sobre coisas de eu achar que isso é um jeito de pão e circo pra mim. É um jeito de você alimentar a esperança no povo de que você vai ganhar uma grana e que, mano, é um negócio praticamente impossível. Eu não sei como é que funciona esse negócio também de sorteio. Ninguém sabe. Como que é o sorteio da Mega Sena? Aí você vê na bolinha, né? Aí a auditoria disso, ninguém sabe como é feita. As histórias sobre quem ganhou sempre são histórias muito... Mas aí você tá entrando nas teorias das conspirações. Porque eu vou... Isso que eu ia falar, pô. Aí você tá demais. Cara, na boa, é muito dinheiro pra nego deixar, vai... Não vai. Eles dão um pedacinho do que eles arrecadam. A treta é essa. Você empobrece um bilhão de pessoas. Ninguém tá dizendo se é honesto ou não, né? Eu tô falando sobre isso. Eu não tô dizendo que o cara não recebeu. Não, eu sei que recebe. Eu tô dizendo só que pra mim é tudo uma ilusão. Não, uma coisa... tudo uma ilusão. É uma ilusão. Essa parada do que vende-se como... Né, a esperança que se vende, que se comercializa e que cativa as pessoas é uma coisa. Aí criar a teoria de que, não, mas como é que as bolinhas lá? Tá tudo a bolinha gelada. Criar umas teorias da conspiração que é igual... uma boa coisa, mas eu acho que você tá viajando nas ideias. Eu não acho, as pessoas não se preocupam com isso por causa do dinheiro. Quer ver um exemplo? O jogo do bicho. Tá, vamos falar sobre o jogo do bicho. Vamos falar. Que é a raiz de todas essas coisas aí no Brasil. A mãe das bets. A mãe das bets. Talvez a avó. Talvez a avó. E o bingo é um parente também próximo ali, o bingo. Mas vamos lá. Como é que era feito o sorteio do jogo do bicho? Vou confessar que não tô por dentro da cultura do eu assisti o documentário da CNN. Da CNN não, eu vi o da Globo. E o da Globo. Assisti os dois. Como é o nome da Globo? Vale o Escrito. Vale o Escrito. Já assistiu, Lucas? Muito legal. E tem um desse muito bom. Recomendado, viu, gente? Tá no link aí, vocês vão ver. Quer dizer, não sei lá se tá no link. Mas é muito bom o Vale o Escrito do Globoplay. Então, e tem um da CNN também, que é muito bom. Da CNN também, sobre o jogo do bicho, no estado do Rio. Então, o que acontece? Eu assisti os dois documentários e nenhum deles fala sobre como é feito o sorteio, por exemplo. Eles dão um dossiê incrível, sobre várias paradas, né? Do momento, o sistema, como o domínio territorial das gangues, como que o Rio dominou, ou a relação com as escolas de samba, quando começou isso. Mas em nenhum momento você fala, o sorteio era feito com uma roda, igual do Silvio Santos lá. Era bolinha da Mega Sena, igual da Telecena, Não se fala como que era feito o sorteio, né? E a galera não tá nem aí, meu irmão. O nego joga, e joga até hoje. O jogo do bicho até hoje no Rio de Janeiro é a maior, é uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro que manipula os bicheiros lá, manipula os territórios do Rio de Janeiro, a briga por território. Até hoje, cara. Sim. Até hoje isso... Mas passando das teorias das conspirações... Não é teoria da conspiração. O que eu acho que talvez valha a gente pensar nosso coração está sempre disposto a depositar devoção
em alguma coisa que não seja Deus. Porque eu entendo também o vício muito nessa área. Eu acaba ocupando um lugar na sua vida que não devia estar, que não devia ser, não devia ocupar sua mente dessa forma. Não é saudável. Quando Jesus fala pro jovem rico que ele tinha que largar tudo e seguir, ele não dá a mesma ordem depois para Zaqueu, por exemplo. Né? Zaqueu fala lá e ele fala, a salvação chegou aqui. O Zaqueu não falou que ia vender tudo. Ele falou, se eu devolver e tal. Mas pro jovem rico, Jesus fala isso e depois fala, é muito difícil um rico, né, entrar no reino dos céus. O Zaqueu fala pra Jesus, né? Tipo, eu vou, então. Ele vou cumprir a lei, que é dar 3 vezes mais do que eu roubei, e vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E ele falou, beleza. Aí Jesus, do outro ele falou, vende tudo. Existia o tesouro estava ocupando um lugar no coração do jovem rico, né? O dinheiro que... Eu acho que é porque eu acho Jesus que não consegue dividir espaço. Eu acho que nesse caso tem um pouco de simpatia também. Porque Zaqueu é um cara rejeitado pela comunidade dos judeus, né? E o jovem rico era respeitado. O jovem rico era o fariseuzinho, né? Tipo, o cara mestre da lei, respeitado, tal, religiosos, né? Que gostava de botar Jesus à prova. O Zaqueu era um cara rejeitado, ele era cobrador de impostos, né? Aí ele me falou assim, mano, o cara já tá valendo. Tá bom. Isso vai ser bom pra você aprender. Já com pedagogia tá bom. Tem essa propensão, vocês não acham? Que, tipo, a gente tá sempre disposto a depositar essa devoção, né? Depositar fora de Deus essa nossa devoção. E aí qualquer coisa pode virar vício. Não só o dinheiro ou a vício, eu aposto. Então, mas eu ouvindo aqui, eu tô aqui pensando. Eu não sei se o vício tá tão conectado assim ao coração e à devoção. Por quê? Eu acho que ele tá muito mais relacionado a um prazer ou a um alívio ou a conduta. Eu não sei se tá... Porque, por exemplo, vou explicar melhor. O Corinthians, ele faz parte da minha... Pelo amor. Uma forma... Tá fazendo mal pro cara, deixa o cara ter coração. Quando eu falo do Corinthians, eu tenho uma atração consciente, que eu vou lá, eu canto, eu grito, eu me identifico com aquilo. Se alguém fala que tem corintiano aí, eu vou levantar a minha mão. Isso tá ligado com os meus afetos. Tá ligado com os meus afetos, com a minha devoção, com a minha torcida e etc. Quando eu falo, por exemplo, em um vício em pornografia, se alguém falar assim, tem viciado em pornografia aí? Eu acho que tá em outro campo. Não é necessariamente no campo da entrega do meu coração, mas é muito mais conectado ao campo da minha satisfação ou do meu alívio. Eu tô falando de alívio porque agora eu tô tentando lembrar, mas eu não vou lembrar quem foi o filósofo que falou, que a gente tem pouquíssimo prazer e geralmente o prazer da vida é conectado, na verdade, a um alívio de uma dor. O prazer é conectado ao alívio de uma dor. E alguém provocou ele e disse assim, mas e o prazer sexual, por exemplo? No momento lá que a pessoa tem um orgasmo. Ele dura tão pouquinho, né? E é fato. Geralmente o prazer tá conectado ao alívio de uma dor. É muito mais gostoso você dormir quando você tá exausto. Você fez uma maratona e tal, você toma um banho e vai deitar. É uma delícia. Agora, se você acabou de acordar, dormir é muito ruim. Ter que dormir é muito ruim. Eu acho que o vício, ele tá muito mais conectado com isso. Com uma busca pelo prazer, pelo alívio de uma dor. E quimicamente isso acontece no nosso cérebro. Seja pelo derramar, o transbordar de neurotransmissores como dopamina e seja lá mais o que for, que eu não sei exatamente o que acontece nesse sentido, e que cada vez mais você precisa de mais daquele ato, de mais daquela substância, de mais daquela conduta para você continuar tendo o mesmo nível de prazer. Eu não sei se isso está no campo da devoção e do coração. Eu acredito que esteja mais no campo dessa busca por prazer ou por alívio. Então, mas buscar satisfação, buscar alívio nessas coisas não é um tipo de devoção? Porque então, assim, não você sei. falou, por exemplo, pornografia, que a gente nem teria tanta certeza se não haveria se não teria uma festa. Quem é viciado em pornografia? Essa galera não ia falar, adoro. Não, na igreja com certeza não. Na igreja com certeza não, mas tá vendo o trabalho sim, né? Talvez no grupo do futebol sim. Sim. Porque existem vícios socialmente aceitos. Sim. Tem vícios socialmente. Por exemplo, o workaholic, né? Tem vícios estimulados. Sou viciado em trabalho. Nossa, isso muito, viciado em trabalho é um cara bem visto, né? Trabalha enquanto eles dormem, sabe? Assim, nossa, ele é esforçado. E então, é uma doença, né? E o pessoal fala, faz mal, exatamente. Cria essa dependência que a pessoa perde esse controle, entendeu? Eu entendo quando você fala lugar de devoção, porque não é um lugar de devoção consciente.
Não é um lugar de devoção que a pessoa vou me ajoelhar diante do Xvideos aqui, vou me orar pela... Então, mas eu tô aqui pensando na devoção como entrega mesmo. Por exemplo, quando a gente fala do trabalho, tem um olhar de que eu entrego a minha vida ao trabalho. Eu entrego a minha vida ao escritório. Por quê? Porque eu tô entregando minha vida, na verdade, ao dinheiro. Ou porque eu tenho preguiça de lidar com a minha casa, alguma coisa desse tipo. É uma entrega. Agora eu não consigo conectar o vício a isso, assim. Todos os vícios, entende? Pode ser que tenha alguns, como por exemplo do trabalho, eu achei que foi que já eu acho que pode estar no campo da devoção. Mas eu não vejo que todos os vícios estão nesse campo. Não consigo enxergar assim. Porque quando a gente fala assim, ó, eu preciso me satisfazer em Deus e descansar a minha alma em Deus. Se você então está se satisfazendo ou descansando a sua alma, aliviando a sua dor em outra coisa, quer dizer que você está em um outro campo de devoção, eu não sei. Eu acho que está muito mais no campo do alívio, do prazer, da busca por saciedade, do que no campo da devoção. Eu ia falar o seguinte, eu não vejo como devoção também não. Eu vejo que, assim, que o vício, ele tá no campo da falta. É como se em todos nós há essa falta de alguma coisa. E a gente não sabe muito bem o que é essa falta. E para lidar com essa falta, essas necessidades, a gente precisa de alguma coisa. Então, toda vez que você fala com um viciado, ele fala assim, eu preciso disso. Por isso que existe uma abstinência quando você tá adicto há muito tempo com aquilo, para você desmamar daquilo. Existem mecanismos até biológicos, né? Não é simplesmente... Existem... A abstinência... Exato, isso que eu tô falando. Então, ela entra num campo de falta. Né? Então, para mim, o vício, ele tá nessa parada, nessa... É como se todos nós tivéssemos essa falta, e essa falta precisasse ser saciada, né? Isso que ele falou da saciedade, né? De algum jeito. Né? Seja pelo consumo exacerbado de alguma coisa, seja pela adesão a alguma coisa, entendeu? Então, de alguma forma, o ser humano vive uma falta, que os filósofos chamavam de o vazio no coração. Né? O vazio no coração da existência do homem. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Exato. Aí vem o Dostoiévski que fala isso, né? Porque ele diz que Deus é o que supre todas as nossas necessidades. E é isso que é a lógica da espiritualidade cristã. É que Jesus tem que ser o nosso supridor, né? Nele eu tenho todas as minhas necessidades saciadas. Eu não preciso de mais nada, eu não tenho falta de nada quando eu tenho Cristo. Porque a espiritualidade cristã trabalha com essa saciedade. Tipo, aquilo que me faltava, eu encontrei. Né? E aí eu não tenho mais essa inclinação para a falta. E essa falta, ela está muito ligada ao pecado. Né? Quando o pecado entra e corrompe a nossa alma e deixa todos nós seres humanos, inclinados para esse lado. Né? Então essa inclinação vai exigir de nós uma saciedade. Como que eu vou saciar os meus desejos? Porque antes eu tinha tudo, né? Alguns teólogos vão chamar disso de memória do paraíso, que é essa falta que a gente tem que não se sacia por nada. E aí a gente consome tudo, consome coisas, consome objetos, consome pessoas, consome emoções, relacionamentos. As pessoas são viciadas elas se tornam viciadas em relacionamentos até afetivos, amorosos, são viciadas em coisas de comer, são viciadas em coisas em apostas, em substâncias químicas que dão prazer, são viciadas, né? São viciadas. E há movimentos que para a saciedade do prazer, como o hedonismo em Roma e na Grécia, por exemplo, começa esse movimento de ter prazer a todo custo, tudo mais. Então, para mim, o vício ele está muito ligado a esse lance de falta alguma coisa. Me falta alguma coisa, eu não estou satisfeito. Essa insatisfação, entendeu, com a vida, não contentamento com a vida. Eu preciso de algo a mais. Se eu não tiver isso, eu não estou completo, eu não estou bem. É o vício. Então, é que eu tava até... Você falando, eu pensei se eu não tô colocando o vício no lugar da idolatria. Então, exatamente, eu até escrevi aqui. Funciona ou não. É isso que você tá falando, não é a mesma coisa. Na verdade, assim, ele pode se tornar, eu acho que é um estágio a mais. Eu acho que o vício, ele não é equiparado, mas ele leva você a isso. É que assim, tem uma coisa, e eu acho que essa
É muito legal isso, assim, é uma anatomia do vício pensando na espiritualidade, né? Porque a devoção, ela me faz conscientemente me entregar a Deus, e porque eu me entrego a Deus, eu tenho uma determinada conduta de vida, né? Tenho uma determinada prática de vida, eu frequento o lugar que eu frequento, eu trato minha esposa como eu trato e etc. A partir da adoração e da devoção. Eu acho que o vício é o caminho contrário. Porque, por exemplo, o dinheiro. Eu amo dinheiro, eu quero conquistar dinheiro e por isso eu trabalho muito, não sei o que lá, e aí eu caio na idolatria, o dinheiro se torna Deus. Eu acho que o vício, ele não faz esse caminho de devoção, adoração e por isso prática de vida. Eu acho que é o sistema contrário. Eu entro numa furada e eu começo a praticar aquilo insistentemente e eu sinto alívio, eu sinto prazer. Daqui a pouco aquilo tá tomando a minha vida de uma forma desproporcional e eu falo, meu Deus, por que eu tô tão perdido nesse negócio? Por que eu tô tão entregue a isso aqui? É um caminho contrário, sabe? Ao invés de a devoção ela mudar a minha conduta não tem nada a ver com a minha devoção. E é aí que eu me assusto. Conduta me tornar a minha devoção. É isso que eu ia falar, eu acho que não é contrário. Ele é um outro caminho. É o caminho contrário no sentido de inverso. Um caminho começa na devoção que molda a vida. O caminho do vício já começa na vida... Que muda a devoção? Que não muda a devoção, que me faz ficar assustado porque eu estou me entregando Então, a algo que eu não gostaria de me entregar. Se a minha devoção não se corrompe, eu posso usar ela para identificar essa Exatamente. É isso aí. Então, mas por isso que você não acha que existe um momento em que o vício pode corromper a minha devoção? Corrompe. Então, assim, eu só não acho que, por exemplo, então não é o caminho contrário. Eu só não acho que a gente pode afirmar que a pessoa que é viciada no crack o adora. Não, ou que a pessoa que é viciada... Porque é isso que eu tô dizendo. Quando eu adoro a Deus, eu vivo me entregando a Ele. Quando eu me entrego ao crack, não é porque eu o adoro, é porque eu não consigo sair disso. Por mais que na minha cabeça a minha devoção esteja ao Senhor. Mas a minha prática de vida eu já não consigo me entregar a Ele porque eu tô preso nessa maldição aqui, sabe? Eu não vejo como caminho contrário. Eu vejo como outros caminhos. Acho que são outras coisas. Acho que é outra área, entendeu? Tipo, a idolatria, a devoção, algumas coisas. É outra área, entendeu? Você realmente tá... A idolatria é o quê? É você ocupar um lugar na sua vida com coisas que não deveriam estar ali. É algo mal posicionado na sua vida, entendeu? Mal colocado. Não deveria estar naquele lugar e tá. E o vício, pra mim, é o lugar da falta. Eu sinto falta e essa falta eu supro com coisas que não podem me suprir, entendeu? Eu sinto falta de alguma coisa que eu não sei bem o que é, então eu vou aderir a utilizar coisas que vão tentar suprir aquela minha falta, mas ela nunca consegue. Então é um descontentamento com a vida, é uma insatisfação contínua, né? É um estado de alma perpétuo de insatisfação. Já a devoção, a idolatria, ela é uma outra coisa. É por isso que eu falo que acho que eles não estão nem no mesmo caminho, assim. Talvez uma possa encontrar a outra em alguns casos, tá? Mas eu não acho que eles estão nem no mesmo caminho. Eu entendi o que o Lucas falou, o primeiro movimento faz muito sentido para mim, mas o segundo não faz, porque o vício, ele não te leva ele não corrompe uma devoção, por exemplo. Ele corrompe tua vida, ele destrói tua vida. Então ele tá relacionado com outra coisa. Ele está relacionado com uma falta sua. Você não está contente, você não está satisfeito. Você não olha para a vida de maneira plena, porque você sente falta. E essa falta, você fica tateando no escuro sempre atrás dela para saciar alguma coisa. Cara, mas permita-me discordar de uma coisa. Eu acho que corrompe a devoção. Por quê? O Nani jogou lenha aqui agora. Tô gostando. Porque assim... Vamos lá. Em quem você aposta eu tô aqui aí, querido ouvinte? Porque quando eu tô pensando aqui em adoração e devoção, tô pensando aqui em Jesus falando com a mulher samaritana, que essa adoração agora acontece em espírito e em verdade, e ela não se manifesta no culto enquanto encontro público somente, mas acontece na vida. O Lewis, o escritor mais citado por nós aqui, né? Ele diz que a adoração é entrega. É você se entregar na vida a Deus. Se tem alguma coisa que está me prendendo ao ponto de que eu não consigo me entregar plenamente a Deus na vida, porque existe algo que é maldito, que me prende, seja isso uma droga, seja isso a pornografia, seja isso a bet ou qualquer coisa desse tipo, isso aqui está prejudicando a minha devoção. O que eu não acho
é que isso aqui virou um Deus pra mim. Eu não acho. Eu penso que tranquilamente, por exemplo... Eu tava discordando quando eu entendi que você tava dizendo que isso ocupava o lugar de do Deus, entendeu? Não acho. Do seu Deus. Uma situação? Eu não, então. Nunca. Não, eu não acho que o vício também, eu concordo. Eu não acho que o vício ocupa o lugar de Deus. Eu não acho isso. Eu acho que ele faz isso que o Lucas tá falando, ele corrompe. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do dinheiro, que é o exemplo que a Bíblia toda hora chama de mamon. A pessoa, ela pode intencionalmente amar tanto o dinheiro a ponto de se entregar a ele. Não tô dizendo que ela vai falar assim, o dinheiro agora é o meu Deus, vai fazer um altar pro dinheiro na casa dela. Mas partindo do pressuposto de que a adoração é entrega, então na medida em que eu me entrego completamente ao dinheiro, eu trabalho mais, eu tô intencionalmente buscando isso, eu trabalho mais, eu trabalho em lugares melhores, eu aceito promoção, mudo de cidade, eu faço o que for para eu ganhar mais dinheiro, aqui eu acho que tem uma experiência de devoção clara. Você então, tirou Deus do centro e colocou o dinheiro no centro. Então a tua devoção, a tua idolatria... Virou idolatria. Então, a idolatria pode te fazer um adicto. O que é isso? Então, viciado. cara, eu não sei se esse cara é um viciado, entendeu? Mas ele se torna, pô. Então, eu não sei. Pode ser. Pode pela tua lógica, sim. Pode ser. A devoção, a idolatria do cara, que idolatria é o quê? Você adorar algo que não está no lugar correto, que não é digno de adoração. Exato. Então, beleza. Eu arranjei um ídolo. Esse ídolo é mamão, é o dinheiro. E aquilo me tornou um workaholic, um viciado em trabalho. Sim, entendeu? Então, a tua devoção, a tua idolatria pode fazer você um adicto, um viciado. É que também eu tô pensando o seguinte, ó, pensa nesse caso do dinheiro. O cara é dinheiro, grana, grana, grana. Aí ele vai lá e ele fica viciado nas bets. E aí ele começa a perder o dinheiro dele nas bets. De alguma forma, o vício dele, que é a bet, não é conquistar dinheiro, atrapalha o processo dele de devoção com o dinheiro. Mas aí já é uma deformidade do próprio vício dele. Porque, por exemplo... Ele tá sendo infiel ao Deus dinheiro. Então, mas aí que tá, porque essa relação... Tudo isso porque hipotético, ele só trocou mas essa devoção, o dinheiro e o sujeito, pra mim não tá no campo do vício. O campo do vício é um campo de um domínio psíquico, cerebral, que enche de dopamina e etc. É o que eu tava falando, que pra mim o vício ele é o lance da falta. Existe uma falta. O prazer. Existe uma falta e essa falta tem que ser suprida. E eu não sei como fazer. Então eu vou colocando um monte de coisa para poder satisfazer aquilo de algum jeito, entendeu? E aí eu posso me tornar um viciado porque eu tô achando que eu tô suprindo uma falta e na verdade não tô fazendo isso. E eu acho que sempre que eu vou conseguir fazendo mais, entendeu? É igual, por exemplo, o cara que é workaholic. O que faz dele um viciado em trabalho? Porque ele sempre acha que vai chegar num nível que um dia que ele vai estar de boa. Não vai. Entendeu? E não vai, e nunca acontece. Esse tipo de ilusão é a ilusão do viciado. Eu vou fazer porque agora dessa vez eu tenho maturidade, vai ser diferente. Dessa vez eu vou fazer... É igual o cara que, por exemplo, que... Eu não sei nem... Porque eu acho que existem camadas, seria bom a gente... ter um psicólogo para poder falar um pouco sobre isso, né? Mas, por exemplo, existe uma camada de vício... Vamos ter um podcast de psicólogo falando de vício. A gente não tá encerrando o tema, tá? A gente tá falando do nosso ponto de vista. Talvez exatamente. Sim. Mas assim, por exemplo, eu já fui um atormentado financeiro. Ou seja, uma pessoa que se enrola financeiramente e não consegue sair dos enrolos. E uma das coisas que eu descobri nos meus enrolos financeiros é que você se engana várias vezes no processo, achando que é a última vez que você vai fazer aquilo. Não, isso aqui é assim, aí você justifica, porque foi desse jeito. E você nunca, de fato, realmente vive uma mudança. Então, por exemplo, uma das coisas mais comuns no cara que é um adicto do financeiramente, do enrosco financeiro, é o cara que pega dinheiro emprestado para resolver o problema. Então ele sempre vai virar pra você, o cara vive enrolado. Aí ele vira pra você, Hernani, me ajuda aí, me empresta R$2.000. Porque eu só preciso de R$2.000, R$2.000 vai resolver minha vida. Resolve segunda de... Resolve minha vida. Aí você vai, tá bom, me empresta R$2.000. Não vai resolver a vida dele. Porque ele já fez isso outras vezes e não conseguiu. E ele tá iludido com aquilo, entendeu? E esse processo, esse processo é um processo viciante. Então ele tá viciado nesse processo de sempre resolver as coisas desse jeito, entendeu? Deixa eu perguntar pra vocês. Existe bom vício? Muito bom. Vício. Cara, vou te falar um negócio. Lembrei de um negócio pra Acho que não, cara. responder isso aí. Porque o vício é um exagero, né? Tem uma psicóloga que atende um amigo meu, que ela é uma psicóloga cristã, inclusive, que ela falou que ele precisava dar uma segurada em eventos da igreja. Que ele tinha se tornado alguém que, para lidar com outras questões,
ele se viciou em religião. Ficou viciado em religião. E aí que tudo aquilo que ele fazia, de alguma forma, dava um alívio à própria consciência dele com as outras questões que ele estava vivendo e precisava tratar. Então ele não tratava as outras questões, mas aliviava a consciência dele com a religião. Não sei se é vício isso, né? Pela não sei minha, se o nome disso é vício. Eu pela acho que é mais um lógica- mecanismo de compensação. Pela lógica que eu trouxe, da falta, não vejo vício como algo, nenhum vício bom. Porque se sempre é uma falta, você vai suprir de maneira errada aquilo lá. Então, eu tô, por exemplo, viciado em ler a Bíblia. Então, Tô viciado em ler a Bíblia. De algum jeito aquilo ali vai tá fazendo mal pra você, vai te fazer mal. Você não tem que ser viciado em ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Entendeu? Acho que o vício está eu muito acho que- conectado à disfuncionalidade. Né? É o que eu falo. Se é uma falta, essa falta já tem que ser suprida. E então essa boa, tá ligado à disfuncionalidade. É uma palavra boa. Que momento que a Bíblia, já que a gente entrou agora nisso aí, ou a religião vira um vício, vira algo negativo? Quer ver algo? É quando a tua casa pouco importa, porque você tem que estar na igreja. E tem um texto bíblico que Jesus fala isso pros religiosos, né? Tipo assim, vocês ficam dizendo que não vão ajudar a família de vocês, porque vocês têm que dar o dízimo. Como é que você vai dizer que sua mãe tá com fome e você não vai dar de comer a tua mãe, que você tem que dar dinheiro na igreja? Quando a vida acontecendo, pouco importa, porque você tem que estar lá, você tem que se doar lá, você tem que se entregar lá. E tua esposa tá dizendo, cara, a gente tá perdendo nossa relação e você, não, mas eu tô no louvor, eu tô no quando sou as usado de agendas Deus. ministeriais ocupam o lugar de pessoas, né? Relação das pessoas, né? Então, Mas eu não acho que isso aí tá no campo do vício. não, é disfuncionalidade. É uma É o que ele puxou. disfuncionalidade, Isso não é mas disfuncionalidade? é porque assim, eu acho que eu tô com receio da gente tá colocando tudo no balde do vício. E quando tudo é vício, nada é vício, né? Tem coisa que é idolatria mesmo. E tem coisa que é vício. Tem coisa que vem de uma crença limitante. Por exemplo, a pessoa que é workaholic. Às vezes ela tem uma crença limitante de que estar ocupada gera algum status social pra ela. Pode ser que a casa dela seja um ambiente suportável. Tipo, muitas coisas pode gerar o sujeito workaholic. Não é uma coisa, não é o vício em trabalhar necessariamente. Às vezes a pessoa tem aquilo como sistema de fuga, como sistema de compensação. É um trauma gerado por outras coisas que ele tenta compensar Mas ali. é um vício? Mas não é tudo que, assim... Mas é um não, vício, Não é pô. tudo que Então, tem não é. potencial Mas é um vício. viciante. Existe alguma coisa que não tem potencial viciante. Então, você tá falando, tudo é vício, então nada é vício. Beleza, o que eu tô perguntando é, se a religião pode ser um viciante, eu tô perguntando, o que não tem esse potencial de ocupar na nossa vida um lugar Então, maluco e que nos tira da função, que nos tira do eixo. Eu sou viciado em leitura, em estudo. Fala, nossa, isso é uma doutor, né? Um intelectual. doutor. Só que Um erudito. a leitura me impede de me relacionar com as pessoas, de sair de casa, de me alimentar corretamente, de dormir quanto que eu preciso. Eu tô colocando ela num lugar em que ela tá tirando de mim, ela não tá me acrescentando. Então, mas aí eu perguntaria... Aí usando a sua pergunta, eu acho que eu colocaria outra pergunta, que é... Eu não sei se tudo é viciante, não sei. Se tudo tem potencial viciante. Mas eu sei que tem muitas coisas que são muito mais propensas ao vício e à potenciais disfuncionalidade do que outras. Sim, com certeza. E se a gente diz, por exemplo, que o excesso de leitura é um vício, então o que seria uma virtude? Não, então calma. Não, é que não, a não, diferença só entre o que veneno e o remédio é a dose. Não é porque o excesso de leitura não é o viciante, não é isso. Eu acho que isso aí tá errado. É uma fala. Não, mas deixa eu concluir meu raciocínio. O que eu tô dizendo é o seguinte, que o exercício constante de uma coisa não necessariamente precisa ser caracterizado como vício. Isso eu concordo. Também não. Porque senão a gente desconfigura aquilo que é caracterizado como virtude. Então, mas o que é caracterizado como vício? Vamos supor, ó. Vou dar um passo atrás pra falar você, da virtude. pra você, como Um você vê atleta isso? olímpico que treina 8 horas por dia não é um viciado, Não. entende? Agora, por exemplo, alguém que, sei lá, come muito açúcar, porque o açúcar sim tem um potencial viciante grande, aí sim é um vício e que gera uma disfuncionalidade e um problema de saúde. O que eu tô querendo dizer Não, então também não necessariamente, Lucas. Porque, por exemplo, ó, eu tô seguindo sua lógica, tá? Tô seguindo sua lógica. Desculpa, eu te interrompi. Você fez uma cara de... poucas vezes. Você fez uma cara de... É o Fez uma vício cara dele. de- É o vício dele, é o seu vício. vai lá, termina aí. Não, o que eu tô querendo dizer é só assim, vou falar qual é a minha preocupação dessa conversa. A gente colocar tudo no campo do vício, a gente acaba... o vício, ele é uma doença. A pessoa precisa ser liberta de um vício. Precisa ser liberto. E se tudo é um vício, tudo tá no campo da doença e do remédio. Mas eu não acho que é assim. Tem coisa que não é uma doença do vício, tem coisa que é doença da alma. Tem coisa que é só idolatria. Tipo, o cara não é um workaholic porque gera dopamina no cérebro. O cara, às vezes, é um idólatra que ama muito dinheiro.
e se entregou ao dinheiro, de alguma forma. Então é isso que eu tô querendo dizer, é só o cuidado de não colocar tudo no campo do vício, porque eu acho que tem coisa que tá no campo do vício, tem coisa que tá no campo da neurose, tem coisa que tá no campo do trauma, tem coisa que tá no campo da compulsão e etc. Mas alguém discorda disso? Não, eu não discordei disso. É isso que eu tô querendo falar. Na verdade, pra mim, o lance, eu continuo falando, o vício, eu caracterizo o vício quando você não consegue deixar de fazer alguma coisa, e mesmo vendo que aquela coisa tá te fazendo mal. Essa é a parada. Não é você fazer muito uma coisa. Tô treinando todo dia. Inclusive, tô comendo açúcar. Mas aquilo não tá me fazendo mal. Mas eu como bastante açúcar. Como bastante doce, mas não me faz mal. Você não é viciado. Agora, você começa a ver que um negócio tá te fazendo mal, tá atrapalhando suas relações, tá atrapalhando seu estado emocional, seu físico, tá realmente te fazendo mal, e você não consegue parar de fazer aquilo, isso pra mim começa a caracterizar um vício, entendeu? Sim. Não é uma neurose, não é um trauma. Então, por isso que eu falei desde o início. Pra mim, o vício, ele não tá no campo da idolatria, ele não tá no campo da devoção, ele tá no campo da falta. Porque, assim, eu sou insaciável. Eu estou insaciável. Eu sempre vou sentir falta daquilo. Eu não consigo parar, entendeu? É diferente de você fazer muito. O excesso de leitura caracteriza o vício? Não. Mas se o excesso de leitura prejudica você em várias áreas, e tem prejudicado, e você não consegue perceber isso, e você aceitar isso, não aceita isso, continua fazendo, e mesmo que você pare, você fica sente falta, tem abstinência, isso é um vício, entendeu? É isso que por isso que eu concordo 100%, mas eu considero esse cenário muito hipotético. Tipo assim, você conhece algum viciado em leitura? Não, mas a gente tá querendo dizer que, assim, que todas as coisas têm potencial de vício. Todas elas. Sim. Então, assim, isso não é um problema. O problema é a gente entender que não é o excesso de algumas coisas que são considerados e taxados como vício. Que, na verdade, o vício, ela é quando você começa a se prejudicar com aquilo. Sim, tá no campo da dependência e disfuncionalidade. Exatamente, Então, essa é uma diferença que a gente precisa deixar estabelecida. Agora, realmente, nós seres desejantes, né, o René Girard fala isso, né, nós somos seres desejantes. Seres desejantes, seres que querem, que precisam, que necessitam. Nós, como seres desejantes, nós temos em tudo potenciais de vício, em tudo, sim, né? Sim. Algumas coisas mais fortes que outras. Porque tem coisas que realmente tem um produto lá que vicia. O crack vicia muito mais que o livro. O potencial é muito maior. Tem coisas que carregam biologicamente, quimicamente, fatores viciantes, né? Nicotina, cafeína, tudo mais. Carregam coisas que são mais potenciais viciantes do que outras. Mas como em nós, a partir de nós, para o mundo, devido à nossa falta, o pecado e a nossa falta, nós desejamos tudo e podemos transformar tudo em um vício. A partir do momento que aquilo começa a prejudicar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, o estilo de vida, nossas relações emocionais, né? Enfim, essas coisas. Então eu acho que essa é a grande diferença do vício para uma neurose, para um trauma, para uma idolatria, por exemplo, né? Eu acho que momento eu dei a entender isso aí. Não, porque eu acho até que a gente está concordando muito com o que eu tô concordando muito com o Lucas está falando também. Eu tô entendendo o cuidado dele. Porque eu tô entendendo. São problemas complexos e a gente a proposta não é simplificar isso para tudo no mesmo balaio que tudo certo. Não, a gente sabe que era só esse o cuidado, assim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo desse lance do livro, né? Qual seria o limite entre o vício e a virtude nesse campo? Tipo, alguém come saudável e tá se exercitando e tal. Qual é o limite entre o vício e a virtude? Então é muito importante entender que, sei lá, tem muita coisa que tá muito mais perto da virtude do que do vício. Não, e é isso que eu acho que o Renan puxou quando ele falou da religiosidade. Qual é o limite entre um bom religioso, vamos dizer assim, né, que existe e um voraz viciado, legalista, né, que entendeu? Eu acho que esses antagonismos que a gente identifica como os exageros que prejudicam a nossa vida. E como prejudiciais à nossa vida, tornam-se vícios, entendeu? Eu acho que quando você consegue entender ou aceitar que o que o Lucas falou é perfeito. São coisas e coisas. Tem coisas que estão no campo do vício, da neurose tal, e tudo tem que ser tratado tecnicamente e voltado para aquilo que as coisas são, né? Procure ajuda para descobrir em que quadro o seu problema se encaixa, se você tiver algum.
mais de que a gente precisa entender que a gente tem que estar vigilante sobre a possibilidade de qualquer coisa ocupar esse lugar na nossa vida. Eu acho que a pergunta que você fez no início lá é: existe bons vícios? Eu mudaria ela pra tacar mais uma lenhazinha aí. Eu perguntaria assim: existe vícios inofensivos? Cara, olha que interessante isso. Tem um livro que até foi o Ziel que indicou pra gente ler no seminário, que falava sobre isso, a pornografia, o mito do vício, do prazer inofensivo, alguma coisa desse tipo. E ele falava dos males sociais da pornografia. Porque, de fato, a gente considera que alguns vícios são inofensivos. Tipo assim... Não, eu acho que... E eu tô falando da pornografia, porque lidando com jovem, adolescente, também comigo mesmo, é um vício que é uma tentação constante. É uma parada que toda hora você tem que ficar ligeiro. Senão... Eu ouvi de líderes na minha adolescência que eu falei assim: se você tá namorando e tá pegando fogo o seu namoro, sai, vai pro banheiro e se masturba. Mal menor. Vai ver, é o mal menor. É a lógica do mal menor. É a lógica do mal menor, entendeu? E se masturba pensando em alguma coisa pornográfica, viu? Algum vídeo, entendeu? Outras pessoas, já ouvi dizer que faziam o que foi? Não, a loucuragem que é... Mas não pensa na sua namorada, pensa aqui na... Pensa na cachoeira. Usa pornografia. Pensa na cachoeira, na paisagem. Samambaia. pensa no pudim, sei lá. Uma geleia. Acampar. Torta de maçã. Torta de maçã. Não, então, mas existem vícios que são inofensivos? Eu acredito que não. Só que os vícios causam algumas disfunções que pode ser que a gente não perceba. A gente acha que é normal. Vamos supor, o cara que... E aí esse livro ele dizia muito isso. Que quando você é uma pessoa viciada em pornografia, o teu olhar para todas as relações humanas mudam. Só que você não percebe que isso mudou. Sim. Você vê todas as pessoas extremamente sexualizadas e etc. E quase tudo para você vê a partir dessa ótica, dessa lente. Então eu creio que não existem vícios inofensivos. Ainda mais partindo do pressuposto que está conectado a alguma disfunção, né? Sim. Eu também não acho que tenha, não. Nem o vício de linguagem, eu acho que é inofensivo. Né? Eu ouço o podcast. Quantos né eu falo? Algum dano Perdão, ele vai... ouvinte que conta meus né. Algum dano no auditivo vai causar esse seu vício de linguagem. E qual que é o conselho pastoral? Momento, conselho pastoral. Quadro conselho pastoral. Cara, na boa, vou falar de experiência, minha experiência, testemunho. Minha pastoralidade agora vai por testemunho, pessoal. Existem muitos grupos de apoio em comunidades que ajudam muito a gente a se reconhecer. Muito mais do que a gente, que fique muito evidente, viu? Se você tá procurando respostas no podcast, tá procurando errado. Tá procurando lugar. Exatamente. Correto. E eu tô falando isso porque assim, ó... Se o vício aqui é discutir. Porque assim, ó... Viciado em dar opinião em eu acho muito legal iniciativas como, por exemplo, Celebrando a Recuperação. Eu acho sensacional. É fantástico. Eu acho que todo crente que é crente mesmo devia fazer isso, porque nós somos pecadores e nós somos viciados em pecado a partir disso, né? É o nosso primeiro vício. Então, a partir disso, todos nós somos viciados em pecado. Porque o pecado é uma coisa boa. Se fosse uma coisa ruim, ninguém, né, tinha problema com tentação. Então, é isso. E ele, por ser uma coisa desejosa, né, o pecado, a gente vive lutando contra ele, né? Paulo já vai dar uma aula pra gente disso em Romanos. A nossa carne vive lutando, né, contra o mal que é o pecado, que a gente está inclinado sempre a cometê-lo. Somos viciados em pecados e nós vivemos em luta com ele. E eu sempre digo uma coisa muito importante. Todo crente que é crente e foi encontrado por Jesus e o Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo, sabe que é pecador, sabe que vai lutar contra o pecado, ou seja, ele sabe que tem pecado na sua vida. Se a gente reconheceu que tem pecado na sua vida, a gente tem que fazer alguma coisa. Primeiro, a gente precisa reconhecer ele. Segundo, a gente precisa confessar ele. Terceiro, a gente precisa pedir perdão, fazer alguma coisa a partir do confessar, né? A partir de que a gente confessa ele. Perdoar ou pedir perdão, né? Se arrepender, exatamente. Então, se você é crente e não se confessa, tem dificuldade em perdoar, não perdoa, é porque provavelmente sua fé está muito adoecida ou nem fé existe aí, né? Porque, como crente, a identificação do pecado é necessária. E o Celebrando a Recuperação é um caminho que te ajuda a olhar no espelho, quando a gente não quer se olhar no espelho. Assim como no momento físico que a gente se encontra, às vezes, a gente não quer ir na balança, não quer pesar na balança, porque a gente não quer saber o peso que a gente está, e eu passei por isso, a gente também não quer saber... não quer olhar para os nossos pecados e reconhecê-los e pedir perdão e confessá-los. E o Celebrando ajuda a gente a fazer isso. Não dá para fazer isso sozinho. A gente precisa de ajuda. Não dá para caminhar sozinho. A gente precisa de ajuda.
Não existe... A gente não se consegue se salvar dessa. E é todo dia, um dia de cada vez. Porque nós somos viciados em pecado, nós somos viciados em consumo, nós somos viciados. E a gente precisa de amigos espirituais, precisa de gente confessando do seu lado, precisa ouvir a luta do outro para saber que a tua luta também é uma luta que encontra paz e acolhimento num grupo como esse. Então é muito necessário buscar ajuda em grupos assim. Se você conhece alguma comunidade perto que tenha, vá imediatamente para esse grupo e vá participar. Nem que você fique os primeiros encontros em silêncio, você pode fazer isso, sem falar nada, só ouvindo. Mas vai e que o Espírito Santo mexa com você, te coloque de frente para você no espelho e transforme a sua vida cada vez mais, um dia mais. Porque a gente só vence o nosso pecado, o nosso vício, um dia de cada vez. Não dá para vencer ele de vez, né? É um dia de cada vez, um passo de cada vez. Nada a adicionar. Perfeito, isso aí. Procura ajuda. De novo, Telescópio não somos especialistas em não ter especialidade. A gente não está falando do ponto de vista de profissionais da saúde, profissionais psicólogos, nada disso. A gente está falando do nosso lugar de pastoralidade, da igreja, de irmãos. É terapêutico pra gente também. Aqui, né? Exato. Quando a gente conversa sobre isso. Então a gente tá compartilhando com pessoas que nós não conhecemos. A minoria, acho que a maioria deve ser minha mãe, a sua mãe. A Luciana descobri que não ouve o podcast. Entendeu? Ela falou, pô, minha esposa. Ela falou, mas tem até onde é que tá o podcast? Eu falei, pô, Luciana. Ó, a Rafa desses 147, 146? 40, sei lá, Sim, perdi. 140 e alguma coisa? 146. Deve ter ouvido uns 6. Tá melhor que a Lucy, que eu nem sabia como é que eu faço pra ouvir. A Pri é fã, a Pri ela escuta. Que bom, pelo menos a Pri ouve e mais alguém aí. Se você nos ouve aí, manda um comentário, fez bem. Mas a ideia é que a gente não tá propondo nada do ponto de vista técnico e dando respostas para vocês. Acho que o que o Rodrigo falou é excelente. Procure um grupo de apoio, seja celebrando a recuperação, celebrando a restauração. Tem vários Alcoólicos nomes, né? Anônimos. Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Tem viciados em Bet Anônimos também. Deve ter. Tem, já vi na internet já. Procura e vai. Procure e vai, porque assim, a ideia não é... E assim, todo mundo tem que lutar contra o pecado. A nossa vida cristã é essa. E se você não consegue identificar nada, vai lá pra procurar. Que você vai achar e vai fazer muito bem. Certo? Amo vocês, meus amigos. Amo vocês. Não amo os ouvintes, porque eu não sei todos que são. Mas é uma prima. Um beijo, Priscila. Obrigado pela audiência. E obrigado a você que nos ouve. Nos siga nas redes sociais. Canal Telescópio. Siga também a Crentaços. Produções Subversivas. @Crentaços. Nos vemos mês que vem. Telescópio, pés no chão. Nos ouvimos mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.